A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém, amados. Sejam todos bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título da carta que Deus colocou no meu espírito é este: Deus é a invenção perfeita do homem? Deus é a invenção perfeita do homem? A palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso começa no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas estavam sobre a expansão. E assim chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou a Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou de mares, e a expansão seca de terra. E viu Deus que era bom. E disse: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, e árvore frutífera, e fruto segundo a sua espécie, e a semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E a terra produzia erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela e cuja sua espécie. E viu Deus que era bom. E ao terceiro dia disse Deus: haja luminares a expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite. E sejam eles sinais para os tempos determinados para cada dia e ano. E sejam os luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E disse Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da terra, e a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, as espécies e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Só até aqui, amados. Amados, aqui, de fato, é o início da criação. A palavra de Deus revela que ele diz que se faça a luz, que haja luz, e houve luz. E ele dividiu a luz entre luz e trevas, e ele criou a terra, e deu ordem que houvesse na terra as ervas, as árvores frutíferas, as sementes, e separou as águas, e disse que hajam
os animais marinhos. Tudo isso Deus deu ordem para que se criasse. Mas quando chegou o homem, como está lá no versículo 26, a palavra do Senhor que vai dizer assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Só até aqui, amados. Então Deus deu ordem para que houvesse luz e houve luz. Que haja água e houve água. A terra. Mas quando chegou no homem, Deus o criou à sua imagem e à semelhança. E aqui na sequência será mostrado na palavra que Deus desceu à terra e moldou o homem com as suas próprias mãos através do barro. O homem foi moldado à imagem e semelhança de Deus. Mas a semelhança, nós somos semelhantes a Deus, não iguais. Já pensou se fôssemos iguais? Se não sendo iguais, muitos de nós colocam Deus na condição de criatura e não de criador. Por isso este título, Deus é a invenção perfeita do homem. Quantas pessoas usam a palavra de Deus em benefício próprio? Para conquistar o que querem, para chegar onde querem? Quantas pessoas negam a Deus, justificando que Deus é uma criação do homem, para justificar tudo que o homem não consegue explicar? Vários pensadores, várias pessoas que se consideram entendedoras, que usam a ciência para dizer que Deus não existe, que o universo se criou por si só. E utilizam esse argumento que Deus é a invenção perfeita do homem. Que o homem inventou, criou a Deus para dominar as outras pessoas, para dominar as massas, para que haja religião e a religião controle populações, para que a igreja controle populações. E de fato isso acontece, aconteceu e continuará acontecendo. O espírito de religião, que é algo diferente do que é Deus, que é algo diferente do que é Jesus Cristo, domina de fato massas. A religião domina massas, a religião poda pessoas, limita pessoas. Mas será que Deus limita pessoas? Ele desceu à terra, tudo ele deu ordem. Ele desceu à terra, ele não deu ordem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós não somos igual a Deus. Nós somos feitos à sua semelhança, mas nós não temos o poder de Deus. E ainda bem, né? Imagina o homem com o poder de Deus. Que catástrofe seria. Porque ainda não sendo, muitos de nós nos colocamos como superiores a Deus. Muitos de nós duvidamos deles. Não temos explicação para muitas coisas da existência humana, da existência da Terra, da existência do universo. O homem não consegue explicar isso. A ciência vai até um determinado ponto. Chega um ponto que ninguém explica, assim como a medicina. Pessoas que são curadas, pessoas que são libertas de vícios, pessoas que têm enfermidades que, ao ver de alguns médicos, não tem mais solução. E elas saram e elas são curadas de fato. O homem não consegue explicar isso. Mas a arrogância do homem faz com que o homem coloque a Deus como uma criatura ou simplesmente como uma invenção do próprio homem. Nós não nos justificamos sem Deus.
E não estou querendo aqui criticar os conhecedores, não estou querendo criticar os pensadores, muito pelo contrário, porque Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas. O problema é o rumo que as pessoas dão para suas próprias decisões. Assim como Deus criou a terra e as plantas que dependem da terra. Se você tira uma planta da terra, você arranca uma planta mesmo com a raiz da terra e não faz nada, só simplesmente arranca. Esta planta morre. Se nós arrancarmos uma planta da terra, ela morre. Se nós tirarmos um peixe da água, o peixe morre. Porque a planta depende da terra para sobreviver. A planta depende da terra para buscar os seus nutrientes, para crescer, para se desenvolver e para frutificar. O peixe depende da água. Ele depende da água para estar vivo. A respiração dele é diferente da nossa. É uma respiração que o oxigênio é retirado da própria água. O peixe, se for tirado da água, morre. Porque ele está conectado à água. Está conectado a quem a criou. Deus criou todas as coisas, mas as plantas se desenvolvem, nascem a partir da terra. Elas estão conectadas na terra. Os peixes nasceram a partir da água. Então eles estão conectados à água. A água é o meio de sobrevivência dos peixes. A terra é o meio de sobrevivência das plantas, das árvores frutíferas. E o homem não é o meio de sobrevivência. Deus não é o meio de sobrevivência do homem. Deus não é o meio de sobrevivência do homem. Se você cortar o galho de uma árvore, este galho morre. A palavra de Deus disse que se nós não andarmos conectados com a palavra de Deus, se nós não andarmos conectados a Deus, é como uma árvore que perde um galho, que perde um membro. Esse membro apodrece. Com nós mesmos. Se perdermos alguma parte do nosso corpo, um dedo está repreendido em nome de Jesus. Mas se você perde um membro do seu corpo, ele desconecta do seu corpo. Aquele membro morre e apodrece. Assim é um homem quando trata a Deus desta forma. O homem acaba morrendo para Deus, dizendo que Deus é a invenção perfeita do homem, que Deus não existe. Estamos desconectados de Deus, estamos desconectados da palavra de Deus. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou aqui, macho e fêmea o criou, o que a palavra diz. Historicamente falamos o homem, né? Mas o homem e a mulher. Mas nós nos esquecemos disso durante a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que a letra mata. Jesus vai revelar isso, que a letra mata, em sua passagem. Porque os sacerdotes, os saduceus, os fariseus daquela época, se achavam detentores da palavra, conhecedores absolutos da palavra, pessoas com sabedoria através da palavra, mas usavam a palavra de um modo que Jesus não concordava. Todas as leis de Moisés ninguém conseguia cumprir. Esses fariseus cobravam da população algo que nem eles conseguiam cumprir. A letra estava matando. Estava matando aqueles
conhecedores, aqueles pensadores da época. E pior que isso, estava bloqueando a oportunidade das pessoas terem mais comunhão com Deus. Jesus revelou que eles não estavam conectados com a palavra de Deus e não permitiam que as pessoas se conectassem. Eles bloqueavam todo o entendimento que as pessoas precisavam ter sobre a palavra de Deus. E eles mesmos também se afastavam com as próprias interpretações, com os próprios julgamentos. De que adianta você lavar as mãos antes de comer, guardar os sábados e ter o coração imundo, e ter o coração e a mente podre. E ter o coração e a mente gananciosa, extorquindo pessoas, vendendo indulgências. Por isso que muitos dos pensadores falam isso. O próprio povo de Deus não segue os seus princípios, não segue os seus mandamentos, esquece de quem é o Criador, que precisamos estar conectados ao Criador, como o peixe está conectado à água, como as plantas, as árvores frutíferas estão conectadas à terra. Quando o homem não está conectado com Deus, é o que acontece. Não dá nem para tirar a razão dos pensadores. Olha lá, ó, a igreja. Olha lá o padre, o pastor, ou sei lá, qualquer outra denominação voltada para o lado religioso. Olha lá o que ele faz com os servos. Olha lá o que ele faz com os discípulos. O que faz com os seguidores. Extorquindo pessoas. Fazendo campanhas que não estão na palavra de Deus. Tirando de quem não tem. Pessoas tomadas pela ganância, usando a palavra de Deus, usando a religião, para tirar de quem não tem. Pessoas passando por problemas financeiros, por dificuldades. Não, vamos fazer uma campanha aqui, traga o que você tem, o que você tiver. Não é isso que a palavra de Deus ensina. E é isso que alimenta cada vez mais com que pessoas se afastem de Deus. Não se afaste de Deus, amados. Não fique com esse pensamento que Deus é a invenção perfeita do homem para extorquir outros homens. Nós não temos como nos justificarmos sem Deus. E se seguirmos os teus ensinamentos, se seguirmos a tua palavra, se seguirmos como Jesus nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos e indo além. Jesus ensinou a irmos além. Ame ao próximo como eu vos amei. Dá para imaginar o amor de Jesus Cristo por nós, o amor de Deus por nós? Que entregou sua própria vida na cruz por pessoas que mal conhecia. Ele tinha as pessoas que estavam ao redor dele, os discípulos, os seguidores, mas o que ele fez foi por toda a humanidade. E ainda que você duvide, julgue, critique, é o que está na palavra de Deus. É o que eu acredito. Não estou aqui defendendo religiões, não estou aqui defendendo padre, pastores, porque todos eles erram, inclusive eu. Todos nós temos defeitos e erros. Então a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas buscando o perfeito. Como a religião também. A religião deveria ser um lugar de pessoas imperfeitas buscando o perfeito.
nós nos aperfeiçoamos buscando os caminhos de Deus. Nós nunca seremos perfeitos. E continuará havendo. Ainda continuará tendo igrejas que usam a palavra de Deus em benefício próprio. Igrejas que, se denominando cheias da presença de Deus, vão continuar extorquindo pessoas. Vão continuar distorcendo a palavra de Deus. Vão continuar usando versículos em benefício próprio. Vai continuar. Mas a diferença está: você está indo na igreja por causa das pessoas ou por causa de Deus? Você está buscando a palavra por causa de pessoas ou por causa de Deus? Se você continuar buscando por causa de pessoas, se você continuar abandonando por causa de pessoas, eu não vou mais na igreja porque as pessoas que estão lá são todas erradas. O que acontece lá está tudo errado. Vai se afastando. Continua se afastando da palavra de Deus. Eu não vou mais na igreja porque aprontaram contra mim lá. Não vá mais naquela, mas vá em outra. Busque servir, busque ajudar o próximo, busque ser solidário. Pois aquele que serve a Deus por causa de Deus, não deixa a Deus por causa do homem. Ainda que o homem seja falho, ainda que o homem te magoe, te maltrate, tire o que é seu. Se você serve a Deus por causa de Deus, você não vai deixar Deus por causa do homem. Agora, se você serve a Deus por causa do seu ego, por causa do interesse, porque você quer ganhar coisas, porque você só quer ser abençoado, mas não quer abençoar a vida de ninguém. Quando o homem te frustrar, você vai deixar a Deus, porque você não estava servindo a Deus por causa de Deus. Estava servindo a Deus por causa de você. Estava servindo a Deus por causa do homem. Não entendeu o que é Deus. Não entendeu quem Ele é. Nós não conseguimos entender de fato a dimensão de Deus. Mas nós conseguimos entender Deus através de Jesus Cristo. É assim que entendemos a Deus. Que Ele é amor. Que Ele é o Criador. Que nós temos que o amá-lo porque Ele nos criou primeiro. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Tanto é que nós não conseguimos cumprir as leis de Moisés. Nós não conseguimos andar de acordo com a palavra. Então Deus enviou a Jesus Cristo não para eliminar a palavra, mas para eliminar o perdão dos pecados através do sacrifício. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Foi isso que Jesus veio fazer nesta terra. Ele veio para ser crucificado, para ser o Cordeiro puro e imaculado, para pagar pelos nossos pecados, não para eliminar a lei. Tanto é que ele próprio cumpriu tudo que estava na lei. Então é assim, amados. Não deixe Deus por causa do homem. Cuidado com a palavra. É muito bom ter conhecimento e eu tenho as minhas formações, faculdade, pós. E por anos eu fui um incrédulo da palavra de Deus até Deus ir buscar com a mão. A palavra vai dizer que, muitos vão dizer, aliás, né? Que se não for pelo amor, é pela dor. Comigo foi pela dor. Mas alguns são por amor, alguns são pela dor e outros nem pelo amor nem pela dor. Como essas pessoas que dizem que Deus é a invenção perfeita do homem. Elas não serão convencidas, nem pelo amor nem pela dor. Talvez se elas se permitirem serem tocadas pelo Espírito Santo. Mas a dureza no coração é tão grande que elas não se permitem. Não seja uma dessas pessoas
Que não seja o que eu estou falando, mas que seja o que está na palavra de Deus. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra de Deus. Reflita sobre isso. Por mais conhecedor, pensador que você se julgue. Até que ponto você consegue explicar a minha e a tua existência? Até onde vai o seu limite? Quando chegar lá no seu limite e você não tiver mais como explicar tudo que acontece à sua volta. Quando você não tiver mais como explicar a existência humana, a existência do mundo, a existência do universo. Lá está Deus. Porque Deus nós não explicamos. Tudo que nós achamos que conseguimos explicar e que achamos que é Deus, não é Deus. Se está no seu entendimento, não é Deus. O único que nos mostra um pouquinho do que é Deus é Jesus Cristo. Tudo que você acha que é Deus ou não acha, não é Deus. Porque Deus não está no nosso entendimento. Se nós entendêssemos Deus, talvez nós ficaríamos loucos. A gente não entende porque não é para ser entendido. É o princípio da fé. A fé não é para ser entendida. A fé é para ser vivida. Nós temos que viver pela fé. Quantos de nós já vimos milagres, pessoas sendo curadas, libertas de vícios, mudando de rumo, um ladrão, um assassino que, ao nosso olhar, seria um condenado, não devia nem estar vivo, se entrega à palavra de Deus e muda de vida. Se você acha que isso não acontece, que isto é balela, acontece. Pessoas curadas de vício sem precisar fazer nenhum tratamento. Se entrega a Deus e é curado por Deus. Se entrega a Deus e é liberto por Deus. Pessoas curadas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que queriam se suicidar, pessoas que ficam muitos anos desempregadas e arrumam um emprego, doentes terminais, levantando do hospital e indo embora. É assim. Não temos como explicar. A fé é desta forma. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você é frio ou você é quente. A palavra do Senhor diz que o que for morno será vomitado. Seja frio ou seja quente. Mas tenha coragem para sustentar o que você acredita. E arcar com as consequências disso. Eu prefiro sustentar e acreditar na minha fé. Eu prefiro sustentar e acreditar em Deus. Se você não acredita, eu respeito. Mas você está tendo a oportunidade de agir pela fé. E a fé não é algo que a gente consegue explicar. É acreditar no que para nós é impossível, mas para Deus é possível. É só isso. Parece simples. E é simples. É só deixar Deus trabalhar, é só deixar Deus fazer. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.